Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro sobre floresta, mas hoje o assunto é planejamento florestal. Nós vamos conhecer 3 ferramentas que são muito úteis no dia a dia do engenheiro florestal, principalmente do engenheiro florestal que trabalha na parte de gestão. E nós vamos conhecer um pouco das características de cada uma dessas 3 ferramentas. Nós vamos falar hoje sobre cadastro, inventário e tabela de produção. Você sabe o que é cada um deles, que informação eles contêm e qual a diferença entre eles? Vamos então agora conhecer a primeira delas. O cadastro florestal armazena informações importantes sobre cada um dos talhões da nossa floresta. Lembre-se que para florestas plantadas, a menor unidade de manejo é justamente o talhão. Por isso, cada talhão possui características únicas que os diferenciam dos demais. E para o sucesso de uma empresa, todos esses detalhes precisam ser detalhadamente armazenados e associados ao talhão correto. Aqui nesta imagem, você pode ver algumas das informações que pode conter um cadastro florestal, como, por exemplo, a fazenda em que o talhão se encontra, qual é o nome desse talhão ou o identificador desse talhão, qual é o sítio, qual a área, qual a data de plantio, qual o material genético nele implantado e assim por diante. Muitas vezes o cadastro florestal vai se relacionar com outras informações, como por exemplo a tabela de atividades silviculturais, ou mesmo a tabela de atividades de colheita, ou mesmo a tabela de inventário, que a gente já vai ver agora logo na sequência. O cadastro florestal, portanto, ele armazena todas as informações relativas às unidades de manejo, e é a partir dele que toda a base de dados de uma empresa florestal se estrutura. Além do cadastro florestal, do ponto de vista do planejamento, existe uma outra tabela muito importante que é a tabela de inventário. A tabela de inventário ela pode trazer inúmeras informações, mas para o nosso exemplo aqui, nós vamos tratar da forma mais simples, onde a tabela de inventário apresenta a volumetria, ou seja, o estoque por hectare daquele talhão. Note que aqui, assim como no cadastro, cada linha apresenta a informação de um talhão. O que é importante a gente notar é que o inventário florestal ele é uma fotografia. Ele representa o volume de madeira existente na floresta no momento em que o inventário foi realizado. Então, se esse inventário foi realizado este ano, os números que contém essa tabela são representativos para somente este ano. E aqui a gente começa a entrar num problema. Muitas vezes, para planejar, eu preciso entender qual é o volume que essa floresta vai ter no futuro. Por exemplo, hoje a gente pode ver por essa tabela que o talhão 1 da fazenda 1 possui 257 metros cúbicos por hectare. Agora eu lhe pergunto, qual será o volume deste talhão no próximo ano? É difícil responder essa pergunta com base no inventário. E é nesse momento que entra em cena a nossa terceira ferramenta, a tabela de produção. A tabela de produção é uma tabela de múltiplas entradas, aonde, para combinações das características dos diferentes talhões da minha floresta, eu consigo encontrar uma estimativa para o volume produzido. Imagine que eu quero saber o volume de um talhão com 7 anos, plantado com material genético 1 e localizado no sítio 2. Veja que então, essa é uma tabela de tripla entrada. Idade 7, MG001 e sítio 2, eu encontro 380 metros cúbicos por hectare. Uma tabela de produção deve conter todas as características fundamentais que direcionam a produção do meu talhão. Dessa forma, para qualquer área da minha empresa, eu consigo ter uma boa estimativa do volume produzido no horizonte de idade que eu pretendo ou que eu tenho a possibilidade de manejar.
A gente vai ver que essas informações, por exemplo, o cadastro, o inventário e a tabela de produção, são essenciais para algumas aplicações, como, por exemplo, o ordenamento florestal. No ordenamento florestal, essas informações vão ser essenciais para que a gente possa construir o nosso modelo de otimização. Você já tinha ouvido falar nessas três ferramentas? Cadastro, inventário e tabela de produção? Fique atento, porque em breve a gente traz mais curiosidades para saber se você está ligado no setor florestal. Até mais!